Eu não sei você, mas quantas vezes que nós nos vemos em situações que parecem não ter mais saída. Seja uma dívida, problemas familiares, uma doença, coisas que chegam na nossa vida e de repente nós olhamos e nos deparamos com aquilo e realmente nós pensamos, não estou conseguindo com a minha força. Eu quero te lembrar, e é um momento que tem momentos que nós precisamos nos lembrar de que o nosso Deus, ele continua sendo um Deus que muda decretos. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo um Deus que faz milagres. Ele continua sendo um Deus de que ele pode mudar decretos a qualquer momento. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E é importante nós termos expectativas nele. Porque afinal, do que adianta nós termos expectativas em pessoas ou nas coisas que estão daqui? A nossa parte nós devemos fazer. Mas chega um momento de que definitivamente nós estamos dependendo dele. E muitas vezes ele permite isso para que nós estejamos de fato entregues a ele. 100%. Dependentes dele. E é importante nós lembrarmos e nós termos essa consciência de que nós não temos controle sobre as coisas. Porque nós não sabemos o momento de que o problema pode bater na nossa porta. Nós não sabemos quando que uma doença, quando que uma dificuldade pode bater na nossa porta. E isso é algo que nós estamos suscetíveis. E nós precisamos sim estar com a nossa fé firmada de fato em Deus e com as nossas expectativas nele. Ainda sabendo que se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus, mas nós precisamos ter essa expectativa nele. E eu quero te lembrar, inclusive, que nós servimos a um Deus que pode mudar decretos em 24 horas. Lá no livro de Esther, havia um decreto de morte contra o povo judeu. Aos olhos humanos, era impossível de reverter. Mas em apenas uma noite, o rei perdeu o sono e tudo mudou. O mesmo homem que queria destruir Mardoqueu foi obrigado a honrá-lo publicamente. Deus virou a sentença em 24 horas. E se ele fez lá atrás, ele pode ainda continuar fazendo. Assim como quantas coisas nós olhamos e parecem impossíveis humanamente falando, mas ele fez. E ele pode sim continuar fazendo. Eu quero lembrar também que muitas vezes nós esquecemos realmente quem é esse Deus que nós servimos, porque afinal nós não servimos qualquer Deus. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sei que eu sirvo um só Deus. Eu só tenho um Senhor na minha vida. E sim, ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje, sempre, eternamente. Ele não mudou. E olha só, ele é o Jeová Jiré, que provê aonde não tem saída. Ele é o Jeová Rafá, que cura onde o decreto era enfermidade. Ele é o Jeová Shalom, que traz paz em meio ao caos. Ele é o Jeová Nissi, que transforma a derrota em vitória. Jeová Tsidkenu, que nos justifica quando somos acusados. El Shaddai, o Todo-Poderoso que tem a última palavra. Esse é o nosso Deus. Então não importa o problema, a dificuldade, o decreto que levantarem contra você, o decreto que estiver levantado contra nós. Afinal, o decreto final vem de Deus. E eu quero te lembrar disso hoje, porque o nosso Deus continua ainda sendo o mesmo. Então hoje, vamos declarar juntos aqui? Vamos declarar que sim, o nosso Deus, ele continua trabalhando, ele continua fazendo. E sim, ele pode mudar decretos na nossa vida, ele pode fazer sim milagres na nossa vida. Ah, mas se não acontecer, ele vai continuar sendo Deus, sim, mas nós precisamos colocar as nossas expectativas nele.
E é isso que eu quero te lembrar hoje. Porque muitas vezes nós conhecemos tanto de Deus, mas nós negamos muitas vezes a dependência de Deus e a nossa necessidade de que sim, em chegar e falar: Deus, eu preciso, e Deus, eu quero. Então, se você quer isso na sua vida, você precisa. Diga isso nesse momento, fala: Senhor, sim, eu quero. Senhor, sim, eu aceito o teu milagre na minha vida. Eu realmente, pelas minhas forças, eu admito, eu não estou conseguindo, e sim, eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo. Eu sei que o Senhor continua sendo Deus. E eu recebo também o teu milagre, Senhor. Eu recebo também o decreto que vem do Senhor. Amém? Deixa teu amém aí nos comentários. E coloca aí também se você recebe isso na sua vida. Deixa aí nos comentários. Amém? Deus abençoe.